todos, queridos irmãos, irmãs, família querida, essa família de terça-feira que eu tenho tanta saudade, tempão que eu não vejo vocês. Boa noite àquelas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. E é em nome de Jesus que a gente sempre se enche de coragem, ora muito para poder estar aqui e tentar passar um pouquinho do que a gente estudou, né? É uma responsabilidade enorme. Hoje, principalmente, a gente vai estar falando desse tema, né? Por que somos espírita, né? O título é Porque Sou Espírita, mas na verdade é porque somos, né? Por que estamos aqui? Assim, vai ser assim para nós uma reflexão. Aqueles de nós que já têm um pouquinho de conhecimento, acho que sim, a gente acredita que vai ser bom para a gente voltar lá no passado, né? Repensar. E para aqueles que ainda não têm, vai ser também excelente, porque vai poder, né, ter acesso e aprender um pouquinho com a gente aqui do que a gente estudou. Bom, a gente não pode começar a falar em porque é espírita sem primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, que nessa encarnação nos deu a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, né, uns com os outros, aprendendo com Kardec, né, primeiramente com Jesus, né. E também acho importante agradecer a minha mãe, que foi quem me levou pela primeira vez à casa espírita, aos 18 anos, bem rebelde, bem doidinha mesmo, sabe? Então, agradeço demais a minha mãe pela encarnação, pela essa oportunidade de ter chegado até aqui e estar aqui aprendendo, né? Na luta, crescendo um pouquinho. Às vezes a gente anda um pouquinho para frente, vai para trás, vai de novo, mas vamos que vamos na luta. Então, muito obrigada. Bom, eu vou aproveitar para fazer um chamado aqui, porque a gente fez essa mesma palestra no domingo em inglês, né? A gente tem frequentado mais no domingo, por ter mudado, tá longe, tá difícil vir na terça, então a gente está vindo mais aos domingos. E eu queria fazer assim, um convite, um chamadozinho, porque a gente está precisando também de trabalhadores que falem inglês, né? Que possam também contribuir um pouquinho. E eu queria agradecer também a Vanessa Anceloni, que ela que me inspirou a estudar mais em inglês e passar, né, um pouco de ensinamento aqui nos Estados Unidos, com uma palestra que eu assisti dela, o Imigrante Espírita. Então, vamos estudar também um pouquinho em inglês e vamos compartilhar isso com os nossos irmãos aqui, né? Aquele que já fala um pouquinho. Só um convite, tá, gente? Sem pressão. Ok. Por que somos espíritas? Por que sou espírita? São muitos porquês, né? O que me levou à casa espírita pela primeira vez? Né? Aqueles que estão há bastante tempo aqui, conseguem se lembrar, assim, da primeira vez? Porque eu, assim, como eu falei, agradeço a minha mãe, sem fechar os olhos, eu me vejo lá na porta, entrando com ela na casa espírita. Eu lembro exatamente a palestra, o que foi falado, como que aquilo me tocou, né? Como que foi para todos nós, né? Vamos pensar nisso, aquele que está vindo, aquele que está ouvindo pela primeira vez. Qual o movimento que está fazendo dentro de nós, né? Qual foi o primeiro livro espírita que eu li? Qual foi a primeira obra que eu li? Né? Lembramos? Foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, minha mãe foi o primeiro que ela me deu, tem que começar por aqui, é pelo Evangelho, né?
Então, por que eu fiquei? Por que eu fiquei? Eu vim, o que me trouxe? Curiosidade, uns foi, né, pela dor, outros pelo amor. No meu caso foi pelo amor, porque minha mãe me levou. Então, assim, mas por que eu fiquei? O que acontece aqui que me faz ficar? O que me move? O que me faz voltar, querer voltar, né? A gente para pensar nisso, hoje a gente está fazendo isso automaticamente. Vou lá, eu vou fazer faxina, eu vou trabalhar ali, eu vou fazer palestra, eu vou dirigir o estudo. A gente está ali no automático, o nosso coração está ali. Isso é pergunta isso é para a gente responder para nós mesmos, né? É uma reflexão para a gente pensar mesmo, porque é importante. Porque às vezes a gente entra no automático, igual o nosso trabalho, a gente vai, né? Eu cozinho, eu vou lá, faço, de manhã eu já sei o que eu vou servir no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu sou cozinheira. Então, às vezes é no automático. À noite eu já estou sabendo o que eu vou fazer no outro dia de café da manhã e tal. A gente está assim também com a nossa filosofia espírita, no automático. Ou a gente está parando, está refletindo, estamos orando, pedindo os mentores da casa, os nossos mentores pessoais para nos intuírem. Estamos abertos, né, às intuições. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento delicadíssimo no nosso planeta, né? A gente estuda aqui de manhã, outro convite, transição planetária. Quem que nós queremos ser nesse momento que nós estamos atravessando? Aqueles que podem estar já aí nesse exército, né, de Jesus, esse exército de amor, ajudando nesse momento, ou a gente vai querer estar dando trabalho para a espiritualidade nesse momento, né, delicadíssimo. Então, assim, a importância da gente com o conhecimento que a gente tem já está prestando atenção em nós mesmos, né? Por que eu sou espírita? Estou ouvindo a música certa? Porque a espiritualidade, ela precisa e usa a todos nós a todo momento. Então, se a gente está sempre ali tentando estar em conexão, é um videozinho do YouTube, ou está em prece, ouvindo uma música elevada, de repente está acontecendo lá uma guerra, e a gente pode ser levado para ali e contribuir nesse momento. Ou a gente está aí ouvindo as músicas do Aue do momento, onde que aí a espiritualidade está batendo, precisando que a gente, né, que já tem um pouquinho de conhecimento, e a gente está distraído com outras coisas, né, menos edificantes. Bom, eu já contribuo de alguma forma com o centro espírita, com a casa espírita que eu frequento? Como? Por quê? Porque a gente entra aqui e a gente recebe muito. Eu falo por mim. Assim, eu me sinto tão abençoada, Deus é tão misericordioso, eu me sinto tão... Difícil colocar em palavras como que eu me sinto cada vez que eu atravesso essa porta, que eu tenho a oportunidade de chegar até aqui. Será que a gente já está pensando como que a gente pode contribuir para aquele outro que está chegando, que ainda não sabe que a gente aqui é uma família, que a gente precisa de ajudar um ao outro, que a casa precisa estar limpinha, que a gente precisa estar vendendo lá o salgadinho, que precisa de gente para se encher de coragem para vir aqui na frente e compartilhar um pouquinho do que já aprendeu? Porque não é fácil, nenhuma dessas tarefas ela é fácil, porque a gente é preguiçoso, essa é a palavra, a gente é preguiçoso espiritualmente. Fisicamente nós somos bastante preguiçosos, mas espiritualmente somos mais. E eu não sei para quem já está aqui há mais tempo, no início, assim, quando a gente começa a assistir uma palestra, a gente acaba dormindo, né? Depois esse sono passa, mas no começo todo mundo dorme. É o espírito na maior preguiça, não quer aprender, né? É verdade. Então, na academia não é diferente. A primeira vez que a gente vai na academia, dói tudo no outro dia. Você não quer voltar lá nunca mais. Nunca mais quer voltar. Mas você persiste, né? A gente é mais matéria, a gente quer estar em forma, né?
A gente persiste, a gente vai. Então, e na casa espírita? A gente tem que lutar, a gente tem, porque esse sono passa, essa preguiça passa. E depois, gente, vem uma coisa tão gostosa, aquela vontade de vir aprender, sabe? A gente já não perde a chave do carro, não fura mais pneu, todas aquelas coisas que acontecem no começo, para de acontecer. E tudo, porque quando nós nos abrimos, a ajuda vem. Porque a espiritualidade precisa da gente para trabalhar. E quando a gente abre o coração e eles percebem que nós queremos servir, aí pronto, todos esses empecilhos eles são tirados. E aí, ao invés de ter essas dificuldades, vem ajuda. Você perde a chave, na mesma hora parece que eles vão lá e colocam a chave lá para você. Aqui, tá aqui a chave, vai lá. Né? É bem por aí. Então, é fazer a nossa parte, dar o nosso melhor, é querer. É isso que Jesus pede, é isso que a filosofia espírita pede, é o nosso esforço, né? Ok, vamos lá. Isso aqui é bem importante. Eu já acredito que a filosofia espírita é o consolador prometido por Jesus? Eu tenho essa convicção? Ou existe ainda alguma dúvida? A gente fica, será que é mesmo, né? Jesus, que a gente tem Jesus. Graças à filosofia espírita, Jesus veio para pertinho de nós. A gente conseguiu trazer e Jesus é o nosso irmão maior, né? Já não é aquela figura distante que antes eu imaginava, eu pelo menos, né? Eu nasci e assim, eu frequentei um pouco a igreja católica, andei para tudo quanto é lado, aí budismo, para todas, aprendi em todas bastante. Sou grata a todos os lugares em que fui, sou muito agradecida, mas cheguei aqui e encontrei respostas que não encontrei em outros lugares. E essa fala do Consolador prometido por Jesus, que está registrada em João, Jesus diz, e agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes vocês estão cheios de tristeza, porque eu disse essas coisas? Mas em verdade vos digo, que é para o vosso próprio bem que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. É bem claro, né? Nós acreditamos nisso, temos essa convicção. E, gente, pode pegar uma água, por favor? Obrigada. Bom, a filosofia espírita, ela tem 3 aspectos, né? A gente estudou um pouquinho aquilo que eu falei, aquele que não tem conhecimento agora vai conseguir aprender um pouquinho. Esperamos que sirva de incentivo para estudar um pouquinho mais com a gente. O segundo, filosofia, e o religioso, que tem muita gente que bate nessa tecla que espiritismo não é religião. Muito obrigada. Que espiritismo não é religião. E se for ver mesmo com relação a dogmas, uma das primeiras coisas que a mim pessoalmente me chamou a atenção e que me faz ficar é essa. Aqui não tem chefe. Aqui você, todo mundo que quiser, como a gente falou antes, que abrir o coração e quiser fazer um pouquinho, todo mundo é bem-vindo. Aqui estamos aprendendo uns com os outros, ninguém é melhor, ninguém é maior, não existe isso, somos todos iguais, todos no mesmo barco, né? Então isso eu acho assim, encantador na nossa filosofia, sabe? Saber que a gente está aqui como irmãos mesmo, como família, né? A gente tem às vezes um irmão mais velho que sabe um pouquinho mais, e às vezes tem um caçula lá que ele sabe muito mais do que aquele irmão mais velho, né? Então é por aí. Então isso me encanta, porque essa questão de não tem hierarquia, não tem nada disso, somos iguais. É um dos
Para mim, é fantástico isso. Ok. O espiritismo, ele é ciência, porque ele estuda a origem, né? Allan Kardec, deixa eu achar a fala dele do jeitinho que ele fala. Porque isso aqui é uma responsabilidade danada. Ele estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos causados pelos espíritos. Kardec afirma: o espiritismo é uma ciência que explora a natureza e origem, o destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo físico. Na sua visão, o espiritismo é um meio de se compreender os fenômenos da mediunidade e da comunicação com os espíritos, por meio da observação e análise científica. O que me prende aqui? O que me atrai mais desses três aspectos? É a parte científica, é a filosófica, é a religiosa, né? Ou as três, como deveria ser, um pouquinho de cada uma, ou as três como um todo são importantíssimas. O espiritismo, como filosofia, ele dá uma interpretação racional da nossa vida, de tudo que a gente deve fazer, das nossas transformações, tudo como a gente deveria ser, é a parte filosófica do espiritismo. A parte religiosa do espiritismo é aquela que nos religa ao nosso Pai, a Jesus Cristo, que nos leva. Jesus, como modelo e guia, é o modelo que veio para nos levar a estar mais próximos do nosso Pai. E essa é a parte religiosa e é a que é mais fascinante, né? E que enche a gente de esperança. Meu computador deu uma paradinha aqui, desculpa, a gente já chega lá. Ok. Bom, segundo Emmanuel, a ciência, a filosofia e a religião constituem o sublime triângulo sobre a qual a filosofia espírita apoia os seus fundamentos, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Aí podia acabar a palestra, né? Porque Emmanuel falou tudo. Esse trio, né, já nos prepara para essa vitória, que é a religião, é a religião do amor, né? Se todas se unissem e chegassem a esse ponto, né? Gente, aliás, que a gente está fazendo essa palestra aqui falando sobre espiritismo, porque nós estamos numa casa espírita, mas se você é católico, se você é evangélico, se você é o que for, a importância do estudo. Nós já entendemos que o espiritismo precisa ser estudado, mas não só, seja qual for a sua filosofia, a sua religião, ela precisa de estudo. A gente precisa saber por que a gente está ali, como que a gente está ali, como se comportar ali, né? Então, já entendo que o espiritismo precisa ser estudado. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. É um ensinamento fundamental na filosofia espírita. Em João está registrado: e conhecereis, e foi a frase que a nossa irmã falou ali no finalzinho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha, tem uma verdade que é mais importante para mim, outra é mais importante para você. Qual verdade? Exatamente seria essa. Então a gente trouxe a história aqui de um rabino. Esse rabino, ele perdeu a esposa e perdeu os 6 filhos durante a Segunda Guerra Mundial.
Ele, depois disso, ele veio a se casar, mas a esposa não podia conceber, né, filhos. Então ele vivia triste, procurou ajuda, né, com um psicólogo, foi fazer, porque vivia entristecido. E a maior preocupação dele é que ele não teria um filho para poder rezar o Kedash, que é uma oração feita pelos filhos, né, na crença deles. É feita quando vem a desencarnar um pai ou a mãe, por 11 dias um filho ou uma filha faz essa oração para o pai, né, depois da desencarnação. Então esse era o desespero dele, não ia ter ninguém para pronunciar o Kadish para ele, após a sua morte. E aí o psicólogo tentou de toda forma ajudá-lo e nada funcionava. Até que ele pensou, né, o psicólogo pensou em perguntar: você não tem esperança de depois, né, na vida espiritual, reencontrar seus filhos, ou a sua esposa? Você não tem esperança nenhuma? Aí que ele se rompeu em lágrimas mesmo e chorou abundantemente, porque ele achava que ele nunca estaria perto dos filhos, porque os filhos morreram inocentes numa câmara de gás e ele não seria digno de estar ali com os filhos. Então tudo que tentava fazer para ajudá-lo, a pessoa piorava as coisas, né? Então a gente fala, se ele conhecesse essa verdade, que Deus é um pai amoroso, né, que existe esse reencontro depois, essa é uma verdade que a filosofia espírita traz para nós, essa esperança, né? Para mim, a certeza de que a gente vai estar reunido, né, um dia com os nossos queridos que já se foram. Então, assim, essa é uma das verdades, né? Não é a mais importante, não é só ela, é só uma. A gente achou interessante essa história porque muitos de nós, né, sentimos muita saudade. A minha tia desencarnou no domingo, assim, logo depois que a gente fez a palestra, ela desencarnou. Então, assim, ela era espírita, muito conhecimento, até o último momento ela estava confiante de que, em tudo que a gente está falando aqui. Mas essa saudade vai ficar, com todo o conhecimento que a gente tem e tudo, né? Foi bem sofrido, mas essa certeza que a gente tem, que ela tem, que tem certeza que ela agora já está preparando para trabalhar de novo, para voltar a trabalhar, está sendo cuidada, porque vai estar trabalhando muito em breve, se Deus quiser. Então, essa verdade, essa verdade, ela traz um consolo muito grande, muito grande. Para mim, eu não fui criada com meu pai. Então, assim, quando eu ia para o Brasil, me preparando para voltar para o Brasil, meu pai desencarnou. Mas Deus é tão bom que ele me deu, antes de levar meu pai, antes de meu pai ir, ele me deu conhecimento. Então, eu já cheguei lá, não cheguei naquele desespero, sabe? Já comecei a conversar com ele mentalmente, né? Falando isso tudo aqui, que a gente vai se ver, que vamos ter outras oportunidades. Então, isso consola muito, né? Então, Só um minutinho, por favor. Gente, meu computador é pré-histórico. Tem hora que ele trava e não tem jeito. Tem que respirar e ter paciência mesmo. Um exercício de paciência. Pronto. Então, essa palestra, quando a gente começou a estudar, a intenção era estudar Paulo. Porque quando eu pensei nesse tema, assim, ele veio assim, do nada, entre aspas, né? Porque sou espírita. Então eu pensei, vamos estudar Paulo, porque vamos saber por que Paulo se tornou cristão, porque a filosofia espírita nada mais é do que o cristianismo, né? Realmente revivido, ensinado por Jesus, pelos espíritos, não foi criado por homem nenhum, foram os espíritos que trouxeram para nós. Então eu falei, vou estudar Paulo. Aí do nada o negócio tomou outro rumo, assim. Estudando Paulo, eu conheci a minha mais recente inspiração, que é um rabi,
chamado Hillel. Hillel Ancião. Ele é a minha mais nova, mais recente inspiração. Ele é um rabino muito, mas muito especial. Eu assim, indico que estudem, procurem saber sobre Hillel, porque vale a pena. Ele era de uma família próspera na Babilônia, e com a idade assim, de uns 30 anos, ele foi para estudar com Shemaia e com Abitalion, que eram nada mais do que os líderes dos fariseus naquela época lá. Então ele foi para Jerusalém, e lá ele viveu assim, em condições bem pobres. Trabalhava como lenhador, ganhando muito pouco, lembrando que ele veio de uma família próspera, né? Ganhava uma moedinha para trabalhar o dia todo. E para estudar. E para estudar nessas escolas, eram duas, tinha a escola de Shemaia e a escola do outro. Para estudar ali era cobrado. Fala-se que era porque, para diminuir o volume, era um volume muito grande de pessoas, então para poder selecionar, vamos dizer assim, era cobrado um valor lá, né? Então ele poderia ter voltado para casa, mas ele quis ficar lá, ele quis estudar. E aí, conta-se que ele, um dia, ele trabalhou e ele não ganhou nada, absolutamente nada. Essa moedinha que ele ganhava, metade era para ele se alimentar e alimentar a família, e a outra era para dar lá pro que tomava conta lá da igreja, que cobrava essa entrada lá, né? Então, ele não teve de que chamava Bedel, o nome da pessoa que cuidava disso, o oficial da igreja. Então, como ele não tinha dinheiro nessa noite, ele não ganhou nada, a família não comeu, ele não comeu, mas ele foi para lá. Ele foi para lá e ele subiu no telhado, esquecendo que era sexta-feira, inverno, e ele ficou ali para tentar aprender. Por que ele virou minha inspiração? Aqui é a última coisa que a gente leu, que é a necessidade da gente estudar filosofia espírita, estudar onde você se encontre, estuda aquilo. E ele ficou ali, não era espírita, não era católico, um rabino. Ele ficou ali a noite toda. E ele nem percebeu que estava nevando, que estava frio. Olha que sede de aprender, que vontade de aprender. Aí de manhã o pessoal saiu e viu, né? Para ele tudo escureceu, porque ele ficou ali a noite toda. E o pessoal saiu e só viu a silhueta dele coberta de neve ali. E aí, quando foram lá, subiram e tiraram, era ele. E ele era tão, mas tão querido, porque era uma pessoa muito bondosa, muito estudiosa, muito tudo de bom. Quando vocês estudarem, vocês vão entender que ser humano que era Hillel. Então, tiraram ele, passaram, assim, para os judeus, o sábado, ele é o Shabat, não se trabalha, não se faz nada no sábado. Eles nem prestaram atenção, de tão querido que Hillel era, eles limparam, colocaram ele perto do fogo e tudo, e o ajudaram, de tão bondoso, de tanto interesse que ele tinha de estudar. Então, assim, para mim virou a minha inspiração para estudar mais, sabe? Porque, poxa, gente, a gente não paga nada para vir aqui. As portas estão sempre abertas, os corações estão sempre abertos para nos receber, né? A única coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso carro, a nossa carona, dar o nosso jeito e vir. A gente está aqui, ó, a porta aberta a todo momento para nós. Então, assim, a casa oferece tanto curso, tanto estudo, tanta coisa para nos ajudar, né? A nos entender, a entender melhor a filosofia, a entender o outro, né? Então, a gente não precisa de nada disso para vir aprender. E Hillel virou para mim a grande inspiração para estudar mais. Porque isso acontece com a gente. A gente, às vezes, cai na preguiça mesmo, como a gente falou, né? A gente aprende, vai. Na hora que a gente começa a conhecer o espiritismo, a gente é empolgado, a gente quer que todo mundo vire espírita. Né? A gente sai, vê 1, 2, 3 palestras, lê o livro dos espíritos, e aí a gente quer já sair convertendo todo mundo.
que todos sejam espíritas. Aí vai passando o tempo, será que a gente está ficando desmotivado? Tem tanta coisa nova, Joana está trazendo tanta coisa nova para a gente, né? Psicologia, o que a gente está precisando tanto nesse momento, sempre precisamos, né? Mas agora mais que nunca. Então, estamos acomodados, né? Vamos pensar em Hilel, que assim, para aprender, quase não, congelou no telhado para poder aprender, né? Bom, Hilel, eu comecei a entender dele e quis falar, quis trazer para cá, porque, como eu disse no começo, a palestra, tinha pensado em estudar Paulo. E Léo, ele foi o avô do professor de Paulo. Eu estou até assim, me emocionando. Ele tinha essas duas escolas, a de Léo, ele era todo amor. E a outra escola, de Shammai, ele era todo razão. Entendia tudo da Torá, entendia tudo das leis, entendia de tudo. Mas era rígido. Era sério, era muito ao pé da letra. E Léo não, ele era puro amor, pura caridade. Tudo isso que a gente está aqui para aprender, e Léo já era. Sem espiritismo, ele já era. Então, assim, nós temos isso tudo aqui nas nossas mãos para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Eu cheguei a ler que ele não conseguiu passar para os seus alunos os ensinamentos da maneira que ele queria, com toda essa humanidade, com bondade, com paciência, tolerância, tudo que ele pregava, ele não conseguiu ver na escola dele alguém que ele pudesse passar esses ensinamentos. Então ele passou para o neto. E o neto foi o professor de Paulo. E ele disse para Paulo, o professor de Paulo, o neto de Léo, ele disse, eu já estou muito idoso para mudar. Mas ele aconselhou Paulo a seguir Jesus. Então eu achei assim fantástica essa história e não podia deixar de trazer. Bom, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências ou más inclinações, né? Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que apreende algo melhor se esforça para se desapegar dele e sempre consegue se tiver uma vontade firme. E agora eu vou falar isso falado por Kardec, né? Se vocês me permitirem, eu vou até repetir, porque fala de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende algo melhor, se esforça para se desapegar dele e sempre consegue se tiver uma vontade firme. Isso é meu, muito particular, muito íntimo meu. Isso não está em livro espírita, isso não está em Kardec, não está nada. Isso vem de Meire. Eu não me considero espírita, eu me considero estudante da filosofia espírita. Posso estar sendo um pouquinho rígida comigo mesma, um pouquinho dura? Talvez, eu não acredito, mas eu me considero estudante. E ali fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Gente, eu não conseguia, estou tão longe de conseguir essa transformação moral, muito longe. O esforço está aqui. Eu falo olhando no olhinho de cada um de vocês, que o esforço ele está aqui. Mas essa transformação moral ainda está muito longe, então eu não me considero espírita. Mas isso é muito meu. Kardec fala e a gente está aqui para incentivar. Isso não é para desanimar, sabe? Por exemplo, ninguém se torna médico e está estudando medicina.
Você não se torna médico porque é estudante de medicina. Você tem que fazer aí 4 anos, depois você tem que ir para uma pós, você vai tratar de um rim, você tem que se especializar naquilo, né? E quando se trata do nosso perispírito, é muito sutil. Isso, se medicina demora 8, 10 anos para você... Nosso espiritismo, na minha humilde opinião, são encarnações, encarnações e encarnações para a gente se tornar espírita. Eu posso estar errada, viu, gente? Mas é só a minha opinião. Não está escrito em lugar nenhum. Eu não quero levar essa responsabilidade para a filosofia espírita. É como eu me sinto, tá bom? Então, espero que não tenha desanimado ninguém, por favor. Pelo contrário, vamos lembrar de Léo, vamos estudar. Vamos estudar, porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente vai conhecer a verdade como? Se a gente não for estudar. Então, assim, eu sou espírita, assim, nesse sentido, porque faz sentido, gente. Em inglês, fala assim, it makes sense. Tudo pode ser que eu venha conhecer alguma outra filosofia, algum outro caminho, mas olha que eu já andei, viu? E eu fiquei algum tempo, como eu disse no início, budismo, fui evangélica, como disse, aprendi muito, muito agradecida, mas aqui encontro respostas. Até hoje, e eu digo assim, a primeira vez, falando um pouquinho, muito pouco sobre mim agora, que a gente não quer falar muito da gente, eu fui levada à casa espírita pela primeira vez para educar uma mediunidade, que se manifestava em qualquer lugar, já fui levada para psicólogo, psiquiatra, e somente aqui. No começo, eu fui levada para o candomblé, que eu esqueci de falar, fui levada para Umbanda, também aprendi muito, respeito muito todos os caminhos, porque em todos eu aprendi até chegar aqui e ver que aqui podemos respirar e sentir que estamos aqui firmes, sabe? Então pode ser que venha, né? Assim como fiz esses pequenos estágios em outras, aqui pretendo ficar por muitas e muitas encarnações, porque até hoje não consegui ver nada que não faça sentido. Em tudo, em cada palestra que eu vejo, em cada abraço que eu recebo, cada vez que a gente vem aqui para falar toda nervosa e que a gente sente que vem essa ajuda. Então, assim, muita gratidão. Então, muita gratidão. A gente é espírita porque faz sentido. It makes sense, né? E aí é isso, gente. Eu acho que já acabou o nosso tempinho. A Biga está aqui com esse sorriso lindo aqui, olhando para nós. A gente quer agradecer muito a espiritualidade, agradecer a vocês pelo carinho. A gente sente o carinho no olhar. E é isso. Que a gente se inspire em Jesus, em Iléu, e vamos estudar. Vamos estudar, vamos crescer, e depois que crescer um pouquinho, vamos trabalhar. Né? Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Mary, pelas palavras, despedindo de quem está nos assistindo pela internet. Que a doce e serena paz de Jesus alcance vocês também.